Vamos falar de pagamento de contas agora? E aí, tem dívidas? Deixa eu chamar aqui o economista Bruno Negri, que participa agora do SBT Meio-Dia via Skype. Bruno, muito obrigado pela sua participação. Deixa eu recordar rapidinho para o nosso telespectador aqui, Bruno. Maria, é o seguinte, os principais bancos do Brasil, Bruno, oferecem alguns benefícios neste momento. Está autorizado pelo Conselho Monetário Nacional. Por exemplo, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, os principais bancos, não é mesmo? Santander, podem refinanciar dívidas. Não vale para cartão de crédito, não vale também para o cheque especial. A Caixa Econômica Federal, se você já tem financiamento, pode ficar 3 meses sem pagar. Paga depois, não é mesmo? Só que, Bruno, isso tudo que está sendo oferecido, essa tal de renegociação das dívidas, ela é vantajosa ou lá no final ela te mete a faca, hein, Bruno? Fernando, bom dia ao grande público do SBT. Bom, o que precisa ficar claro nesse momento? Novamente, tem que avaliar caso a caso. Por quê? Porque se você não tem mais condições de fazer aquele pagamento nos próximos meses, porque eu estou brincando que é o coronacrise, né? Se o coronacrise te atingiu, né, e você não tem mais condições de fazer esse pagamento nos próximos meses, o ideal é que você postergue esse pagamento para um período em que o seu fluxo de caixa seja capaz de lidar com essa dívida, né? Mas se você tem condições de fazer o pagamento, se você tem folga no seu fluxo de caixa, tem aplicações o suficientes, faça esse pagamento e vá se livrando desse passivo aos poucos, né? Em relação à Caixa, Fernando, tem um detalhe muito importante que é o seguinte: o presidente da Caixa, numa coletiva com o presidente do Banco Central e o presidente do BNDES, declarou que a Caixa poderia fazer a postergação de até 6 meses das parcelas do financiamento imobiliário. Então é possível que ainda haja alguma novidade em relação às parcelas do financiamento habitacional que são da Caixa, né? Então quem tem essa parcela para pagar, talvez ainda tenha uma notícia um pouquinho melhor, que a postergação se reflita durante 6 meses. Mas o que é importante avaliar nesse momento é o seguinte: qual é o período de carência que está sendo oferecido e a taxa de juros que vai ser incluída nessa pausa do financiamento, né? Então, por exemplo, se você deixar de pagar por 3 meses, isso não significa que os juros não vão incidir sobre o financiamento. Eles só vão ser cobrados num período posterior, um pouquinho mais para frente. Então, se você tem condições de pagar, recomendo que faça. Agora, se o seu fluxo de caixa te deixa na dúvida, então acho melhor aproveitar a oportunidade e sim renegociar essas dívidas. Muitas pessoas agora, Bruno, podem utilizar isso como um benefício, pensando, é um benefício, vou ficar 3 meses sem pagar. Vamos usar o exemplo da Caixa Econômica Federal. Vou ficar 3 meses sem pagar a minha prestação, pago depois. Na verdade, esse pagar depois pode aumentar os juros ou não? Porque existe aquela pessoa que não tem de fato a condição de pagar e que vai ter que bancar, vai ter que entrar nesse programa e pagar depois a prestação. Mas tem muita gente que tem a condição de pagar, acreditando que esse é um benefício, vou guardar esse dinheiro até para fazer um caixa dessas 3 prestações e pago as outras. Os juros realmente, ele é vantajoso? Além dos juros que já é cobrado pelo financiamento atual, esse processo de empurrar para frente 3 prestações vai gerar uma nova cobrança de juros ou não? E essas parcelas, elas vão ser pagas lá no final como? Elas vão ser diluídas ou paga tudo, acresce mais 3 lá no final do contrato? Acresce mais 3 lá no final do contrato e os juros que incide sobre aquele mês que você não pagou a parcela, ele vai ser incluído nas outras parcelas todas do contrato, né? Então, por exemplo, se você tem um juro mensal de R$1.000, durante esses 3 meses vai acumular R$3.000 e esses R$3.000 vão ser diluídos na quantidade de parcelas restantes do seu financiamento. Se você tem 30 anos de financiamento, você possivelmente nem vai perceber essa inclusão de juros, né? Mas, Fernando, uma coisa que é interessante é o seguinte: esse momento é bom para renegociar dívidas. Por quê? Porque todos os credores estão cientes de que a gente enfrentou uma crise muito severa, né? Então, é muito importante que você conheça a sua estrutura financeira para saber exatamente quando você vai ter recursos e aí faça uma negociação de dívida ciente disso para não ficar inadimplente.
que é importante, né? A gente já falou sobre cadastro positivo uma vez. É importante que o consumidor mantenha seu nome limpo, porque isso vai resultar em juros menores, tanto agora quanto lá na frente. Então, é importante que o consumidor faça essa renegociação bastante ciente das suas capacidades de fazer os pagamentos. Agora, Bruno, tem que ficar de olho também nas propostas que são oferecidas. O Bruno está falando aqui, muito objetivo, muito claro, renegociação. É chegar lá e falar, não tem condições de pagar, qual é o benefício que eu tenho, vamos esticar isso aqui, vamos fazer um parcelamento para que eu não fique com o nome sujo, ou seja, para que esse cidadão, esse cliente possa continuar comprando, por exemplo, abrindo novos créditos, girando a economia, mas também tem muitas instituições que neste momento estão oferecendo créditos desnecessários, benefícios que na verdade não são benefícios. Vou dar um exemplo rápido aqui. Me ligaram, meu banco me ligou, querendo quitar o meu cartão de crédito e fazendo uma nova parcela. Quita tudo que você deve no cartão de crédito, a gente parcela para você em 8 vezes. Só que em 8 vezes aumentaria R$ 3.400. Eu falei, mas espera aí, se eu estou conseguindo pagar o meu cartão de crédito, está em dia, pago sem juros, vocês querem quitar o que eu estou conseguindo pagar e ainda me cobrar mais R$ 3.400? Só que muitas vezes a conversa parece que é um benefício. Tem que ficar de olho também, hein, Bruno? Exatamente, Fernando. É por isso que eu recomendo que quem não tem a prática possa procurar uma assessoria financeira ou mesmo de um amigo que tem uma experiência maior com finanças para calcular e ver se vale a pena, né? O que eu disse, se você tem a condição de fazer o pagamento, não postergue, né? Se você tem folga no fluxo de caixa, é importante que você mantenha os seus pagamentos. Agora, ter dinheiro na conta também é uma vantagem, né? Então, faça a conta e veja se vale a pena você liquidar todo o seu caixa para fazer o pagamento da dívida ou se vale a pena ficar com um dinheirinho na conta para uma emergência, né? Eu sempre digo que um dinheirinho na conta vale muito, né? Então, dependendo de como está o seu arranjo financeiro, se você não perdeu o emprego, né? Se a sua empresa continua faturando e etc., mantenha seus pagamentos. Agora, se você está entrando numa situação de maior preocupação, vale a pena, às vezes, manter esse dinheirinho na conta, porque ele vai fazer uma diferença lá na frente. Sobre taxas de juros, Fernando, sempre fiquem atentos ao custo efetivo total. O custo efetivo total é quanto você vai pagar de juros no final das contas. Isso, num cartão de crédito, é de mais de 100% ao ano. Então, 100% ao ano significa que se você tomar um dinheiro hoje de R$1.000, no final do ano você vai estar devendo mais de R$2.000, né? Então, fiquem sempre atentos a isso, porque realmente tem muita pegadinha. Tem instituições financeiras que cobram muito juro, muito caro, e isso pode ser bastante preocupante para a sua estabilidade financeira. Muito bom, obrigado pelas dicas. Conversamos com o economista Bruno Negri, explicando tudo sobre taxas de juros, qual é a melhor forma de fazer uma renegociação das dívidas e principalmente planejamento nesse momento de crise. Bruno, obrigado, viu? Bom trabalho para você. Obrigado, Fernando. Até a próxima. Bruno Negri. Um detalhe importante, que alguns benefícios estão sendo colocados à disposição, por exemplo, linhas de crédito. O Juro Zero, a Prefeitura de Florianópolis, tantas outras prefeituras, até mesmo o governo do estado, são órgãos que estão oferecendo o Juro Zero. Até R$5.000, você paga sem juros, um dos benefícios. Os outros benefícios para empresários, microempresários, BRDE, também com linhas de crédito de até R$200.000 e o Badesc. Agora um detalhe importante na situação do Badesc. A gente vem acompanhando aqui, a reclamação já foi objeto do comentário de Cláudio Prisco Paraíso, da lentidão de entregar esses recursos aos empresários. O que significa? O Badesc já informou para a gente aqui no SBT Meio Dia que está tudo pronto, R$50 milhões estão prontos a serem liberados para os empresários. Mas demora por quê, Fernando Machado? Eu fui atrás da explicação. Você quer saber o que está acontecendo? O governo do estado fez um projeto para liberar esse dinheiro, porque precisa aprovação de uma lei. Aí o governo do estado tem o projeto dele, ok? A Assembleia Legislativa também tem o projeto dela, os deputados aprovaram um projeto. Então são 2 projetos para decidir a mesma lei. Só que o governo defende o projeto dele e a Assembleia defende o projeto dela. Pasmem, é isso que está acontecendo. E ninguém quer ceder. Um dos 2 vai ter que ceder. O governo diz que o projeto da Alesc não se encaixa na situação atual financeiramente do governo de Santa Catarina e do Badesc. E por isso
precisa aprovar o projeto desenvolvido pelo governo, pela equipe técnica do governo. A Assembleia quer que o projeto dela, do deputado Vampiro, seja aprovado. Nessa conversinha, sabe quem é que fica no vermelho? Os empresários, que poderiam pegar até R$150 mil. Chega disso. Entrem num consenso. Governo do Estado, Executivo, o Legislativo precisam conversar. Chega dessa queda de braço. E a gente está de olho nessa informação, não é de hoje. Vocês acreditam que isso foi anunciado lá no começo? Opa, passei. Isso foi anunciado lá no começo da pandemia. Linhas de crédito, vamos ajudar os empresários. E até agora, nada. Vamos agilizar o processo porque tem empresário fechando as portas, tem empresário demitindo. 150 mil ajuda muita gente.